na figura a seguir, a região achurada é limitada por semicircunferências e inscrita num quadrado cuja diagonal mede 2 centímetros. Assim, determine a área em centímetros quadrados da região achurada. Bem, essa região achurada ela é dividida em 4 partes iguais. Cada uma dessas partes aqui parece uma folha ou uma pétala de uma flor. Eu vou chamar aqui de pétala. E observem que essas 4 pétalas elas têm um ponto em comum exatamente aqui no centro do quadrado. E aí, a partir desse ponto do centro do quadrado, eu vou traçar aqui um segmento que vem até o lado do quadrado no seu ponto médio, sendo aqui perpendicular a esse lado, então aqui formando um ângulo de 90 graus, exatamente no ponto médio do lado do quadrado, e vou ligar também deste mesmo centro do quadrado até o vértice aqui, como estou desenhando, dividindo essa pétala da parte de baixo à direita, em 2 partes iguais, de modo que essa metade aqui que eu estou colorindo, eu estou achurando, representa metade da área da pétala, e vamos dar um nome para essa área, para a área dessa região, que é metade da pétala, vamos chamar essa área de uma área S. E essa relação ela é importante para simplificar a resolução desse problema, porque o que o problema nos cobra, que é o valor da área achurada, vou escrever aqui, a área achurada, ela é igual a um múltiplo desse S. Observe que se nós duplicarmos S, 2S é o valor de uma pétala inteira, porque S é a área da metade de uma pétala. Então 2S seria a área da pétala inteira. Vezes 4 vai dar a região achurada toda. Então 2S vezes 4, ou seja, 8S é a área procurada, a área achurada. E essa área S, ela pode ser obtida, essa área S, ela pode ser obtida fazendo a área de um quarto de círculo. Observe que a região que toma esse triângulo mais a área S é um quarto de um círculo, porque é um setor circular de 90 graus, uma vez que eu tenho um ângulo de 90 aqui. É um setor circular de 90 graus, que quando subtraído da área do triângulo, sobra exatamente a área S que nós estamos buscando. Então, com isso, para organizar o nosso raciocínio, eu vou escrever aqui que a área achurada, que é o que nós estamos buscando, a área achurada, que é igual a 8S, ela vai ser 8 vezes a área de um quarto de um círculo aqui, que é o valor de S, menos a área do triângulo. Então, a área desse um quarto de círculo vai ficar π, R2, que é a área de um círculo completo, dividido por 4, que é um setor de 90 graus, menos a área do triângulo em questão. Vou colocar aqui menos a área do triângulo. Então esse é o raciocínio que nós vamos organizar aqui para fazer o cálculo agora. Como o triângulo é um triângulo retângulo, vale lembrar que num triângulo retângulo, se um cateto é considerado a base do triângulo, o outro cateto é a altura. E aí base vezes altura sobre 2, que é a área do triângulo, fica cateto vezes cateto sobre 2. Esse triângulo em particular é um triângulo especial, porque como a gente pegou aqui do centro do quadrado até o vértice, nós temos aqui um ângulo de 45 graus. Então esse triângulo é um triângulo 90, 45 e aqui em cima mais 45. É um triângulo retângulo isósceles. Lembrando ainda que no enunciado nós temos a informação de que o quadrado tem a sua diagonal medindo 2 centímetros. Então quer dizer que a hipotenusa desse triângulo, observem, é a metade da diagonal do quadrado, então essa hipotenusa é igual a 1. E aí, sendo igual a 1, vale lembrar que num triângulo retângulo e isósceles, que é o triângulo 90, 45 e 45, vou aqui até fazer um desenho para revisar essa parte importante.
da trigonometria do triângulo retângulo, se nós tivermos um triângulo 90, 45, 45, os catetos desse triângulo têm a mesma medida, que eu vou chamar de L, que é um triângulo isósceles, e a hipotenusa tem a mesma medida dos catetos multiplicado por raiz de 2. Então, como nesse triângulo a hipotenusa vale 1, se nós temos o valor da hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles, basta dividirmos esse valor por raiz de 2 para obtermos o valor de cada cateto. Então, se nós tomarmos essa hipotenusa, que vale 1, ao dividir esse valor por raiz de 2, ou seja, vamos escrever isso, 1 dividido por raiz de 2 vai ser o valor de cada um dos catetos desse triângulo. Só que 1 dividido por raiz de 2, a gente pode aqui racionalizar, multiplicando por raiz de 2 embaixo e em cima, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 é o valor desse cateto e desse cateto. E aí, observe que o lado do quadrado, inclusive é o dobro desse raiz de 2 sobre 2, porque nós tomamos aqui na base desse triângulo, aliás, no vértice do ângulo reto, é o ponto médio do lado do quadrado. Então, aqui também é raiz de 2 sobre 2. E aí o lado do quadrado vale 2 vezes raiz de 2 sobre 2, ou seja, nós temos um quadrado de lado raiz de 2. Bom, mas o que nos interessa aqui, em relação ao triângulo e a 1/4 da circunferência, nós temos que, primeiro, o raio desse círculo, ou desse 1/4 de círculo, vale raiz de 2 sobre 2. Então, o valor, deixa eu identificar aqui, o valor desse raio é raiz de 2 sobre 2, e no caso do triângulo, os dois catetos medem raiz de 2 sobre 2. Então, agora vamos fazer os cálculos. Então, a área achurada vai ser 8 vezes πr2 sobre 4, então π vezes o raio é raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que é πr2, tudo isso dividido por 4, que é 1/4 de círculo, menos a área do triângulo, que vai ser base, a base é um cateto, raiz de 2 sobre 2, vezes a altura, que é o outro cateto, raiz de 2 sobre 2, tudo isso dividido por 2, ou seja, vezes meio. Então, esse resultado dessa expressão numérica vai representar a área que nós estamos buscando, que é a área achurada. Então, isso vai ficar igual. Eu já vou fazer, não vou fazer o cálculo aqui fazendo 8 multiplicando ainda não, vou deixar indicado 8 vezes. Lembrando que raiz de 2 sobre 2 ao quadrado vai ficar 2 sobre 4. Então vai ficar 8 vezes π que multiplica 2/4, que eu vou simplificar, claro, dividido por 4, aqui é como se fosse, eu vou multiplicar invertido, vezes 1/4, menos a área do triângulo, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 2 vezes 2 vezes 2 nos denominadores é 8. Então a gente pode cancelar aqui o 2 com 4, que dá meio. Pode cancelar o 2 com o 8, que dá 1/4. Então nós vamos ter 8 que multiplica π sobre 8, que aí vai ficar π vezes 1 vezes 1, e os denominadores aqui 2 vezes 4, menos 1/4. Agora sim, eu vou multiplicar por 8. 8 que multiplica π sobre 8 é π. 8 que multiplica 1/4 é 2. Então vai ficar π menos 2. Lembrando que como as medidas de comprimento dos raios e dos lados do triângulo estão subtendidos em centímetros, então essa área é dada em centímetros quadrados, que é o que foi solicitado. Então a área em centímetros quadrados da região achurada é igual a π menos 2, que é a resposta.